10 cidades perdidas do Egito Antigo, revelando o desconhecido. Introdução. O Egito Antigo, com suas pirâmides majestosas e hieróglifos misteriosos, sempre fascinou estudiosos e entusiastas da história. Porém, além de suas icônicas maravilhas, existiu um Egito escondido nas areias do tempo, cidades perdidas que foram centros de poder, cultura e espiritualidade. Estas cidades, que outrora pulsavam com vida e progresso, desapareceram devido a mudanças políticas, naturais ou culturais. Algumas foram redescobertas, enquanto outras permanecem envoltas em mistérios que desafiam arqueólogos e historiadores. Explorar essas cidades é como viajar por um labirinto de enigmas. Cada uma guarda histórias de deuses, faraós e povos, cujas realizações moldaram a civilização egípcia e ainda influenciam o mundo moderno. A seguir, mergulhamos em 10 cidades perdidas do Egito Antigo, revelando suas glórias passadas, curiosidades surpreendentes e os mistérios que ainda a cercam. Mênfis. 10ª cidade, fundada há aproximadamente 5.000 anos. Mênfis foi a capital do Egito durante o Antigo Reino. Localizada estrategicamente entre o Alto e o Baixo Egito, a cidade simbolizava a união do país. Mênfis abrigava importantes templos, incluindo o de Ptah, considerado o deus criador e patrono dos artesãos. Curiosidade e mistério. Um dos grandes mistérios de Mênfis é como a cidade conseguiu manter sua relevância por tão longo tempo, mesmo com a ascensão e queda de diferentes dinastias. Escavações modernas revelaram uma complexa rede de canais subterrâneos que podem ter servido tanto para irrigação quanto para propósitos rituais. A simbologia desses canais permanece enigmática, levantando questões sobre o uso esotérico de água em rituais. Tebas. 9ª cidade, conhecida como a cidade de Amon. Tebas floresceu durante o Médio e o Novo Reinos. Localizada na margem oriental do Nilo, Tebas era o epicentro religioso do Egito e sediava as festividades anuais de Opet, que reforçavam o poder divino dos faraós. Seus templos de Karnak e Luxor são impressionantes exemplos da arquitetura egípcia, curiosidade e mistério. Tebas era conhecida por seus templos labirínticos. Muitas das passagens subterrâneas em Karnak permanecem inexploradas, levantando questões sobre seu propósito. Seriam usadas para armazenamento de tesouros, ou seriam corredores secretos para rituais ocultos? Além disso, a origem de certas pedras usadas na construção dos templos é desconhecida, sugerindo a possibilidade de técnicas de transporte perdidas no tempo. Heliópolis. 8ª cidade, centro religioso dedicado ao deus Ra. Heliópolis foi uma das cidades mais antigas do Egito. Localizada perto da atual Cairo, foi um importante centro de aprendizado e espiritualidade. Curiosidade e mistério. Heliópolis era famosa por seu obelisco dedicado a Ra, mas o que poucos sabem é que a cidade também era associada a fenômenos astronômicos. Alguns pesquisadores acreditam que o alinhamento dos monumentos de Heliópolis com as estrelas era usado para prever eventos celestiais. Os textos remanescentes sugerem a existência de uma câmara secreta sob o principal templo, mas sua localização exata ainda é um mistério. Avaris. 7ª cidade, a capital dos Ixos. Avaris foi uma cidade fortemente fortificada e um importante centro comercial. Localizada na região do delta do Nilo, foi um ponto de conexão entre o Egito e as terras do Oriente Próximo. Curiosidade e mistério. Em Avaris, arqueólogos encontraram evidências de práticas religiosas que combinavam tradições egípcias e cananeias. Uma descoberta intrigante foi um altar decorado com símbolos nunca antes vistos em outras partes do Egito. A interpretação desses símbolos continua a intrigar os estudiosos, com teorias que variam de influências estrangeiras a mensagens codificadas sobre a ascensão dos Ixos ao poder. Amarna. 6ª cidade, também conhecida como Akhetaten. Amarna foi a capital construída pelo faraó Akhenaten durante sua reforma religiosa. Localizada na margem leste do Nilo, é famosa por sua breve existência e pelo estilo de arte único que floresceu durante o reinado de Akhenaten. Curiosidade e mistério. Além dos arquivos de Amarna, a cidade abriga uma estranha escultura incompleta conhecida como Estátua do Viajante. Alguns acreditam que ela representa uma figura não humana, alimentando especulações sobre influências extraterrestres na cultura de Amarna. Outro mistério envolve o desaparecimento dos seguidores de Atan após a morte de Akhenaten. Para onde foram? Alguns textos sugerem que se refugiaram em uma região desconhecida ao sul.
Tanis, quinta cidade. Tanis, a capital do Baixo Egito durante o terceiro período intermediário, foi uma cidade próspera. Localizada no delta do Nilo, era conhecida por suas riquezas e por ser o local de sepultamento de vários faraós. Curiosidade e mistério. As tumbas reais de Tanis, descobertas intactas, intrigam arqueólogos até hoje. Os hieróglifos em algumas câmaras funerárias fazem referência a portais para o infinito, mas seu significado permanece obscuro. Alguns estudiosos especulam que esses textos poderiam conter pistas para localizar outras câmaras ocultas ou artefatos misteriosos. A origem de certos objetos encontrados lá, como um sarcófago feito de materiais não nativos do Egito, também é desconhecida. Buto, quarta cidade, uma das cidades mais antigas do delta do Nilo, Buto era um centro religioso e político, dedicada à deusa Wadjet. Foi considerado um importante ponto de referência espiritual. Curiosidade e mistério. Uma lenda persistente em Buto fala de uma câmara sagrada onde a essência da deusa Wadjet estaria armazenada. Apesar de inúmeras buscas, essa câmara nunca foi encontrada. O pântano ao redor de Buto também tem fama de ser um local onde desaparecimentos misteriosos ocorreram ao longo dos séculos, alimentando mitos locais de portais para outras dimensões. Hieracómpolis, terceira cidade, importante durante o período pré-dinástico, Heracómpolis foi um dos primeiros centros urbanos do Egito. Suas escavações revelaram artefatos de grande significado histórico, como a paleta de Narmer, que registra a unificação do Egito. Curiosidade e mistério. Além da paleta de Narmer, escavações também revelaram um misterioso templo de barro, cujas paredes continham inscrições estranhas, possivelmente ligadas a rituais de iniciação. Alguns especialistas acreditam que Hieracómpolis era um centro de saber esotérico, onde sacerdotes treinavam novos adeptos em segredos espirituais que se perderam ao longo do tempo. Abidos, segunda cidade, conhecida como um dos locais religiosos mais significativos do Egito, Abidos era dedicada ao deus Osíris e tornou-se um importante ponto de peregrinação. O local foi reverenciado como o portal para o mundo dos mortos, atraindo tanto faraós quanto cidadãos comuns que desejavam garantir sua passagem para a vida após a morte. Curiosidade e mistério. Em Abidos, encontra-se o Templo de Sete, onde foi descoberta a enigmática lista dos reis de Abidos, uma gravura que menciona faraós conhecidos e outros obscuros, cuja existência é debatida até hoje. Outro mistério é o chamado Osireion, uma estrutura subterrânea com características arquitetônicas que diferem de qualquer outro templo egípcio. Alguns pesquisadores sugerem que o Osireion é muito mais antigo que o próprio Egito faraônico, levantando especulações sobre civilizações perdidas que poderiam ter influenciado os egípcios. Heracleópolis, primeira cidade capital do Egito durante o primeiro período intermediário, Heracleópolis desempenhou um papel crucial em um momento de grande instabilidade política. A cidade era dedicada ao culto de Harishaf, um deus associado à fertilidade e ao renascimento. Curiosidade e mistério. Textos antigos mencionam um suposto livro das guerras, que teria sido escrito em Heracleópolis para instruir líderes em estratégias de batalha e diplomacia. Nenhuma cópia desse livro foi encontrada, mas referências a ele surgem em textos posteriores. Além disso, escavações revelaram um templo com passagens subterrâneas que, segundo os registros, poderiam abrigar artefatos sagrados ou tesouros escondidos durante as guerras civis.